E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre a lógica do preço. Você consegue compreender as movimentações de forma rápida, lógica, como agora. Ó. Já começou uma absorção nessa região. Cadu, mas por que você entrou ali? Tem muita gente que tem aquela dinâmica do bateu na linha, entrou. A linha está aqui, ó. A linha está aqui. Não é assim que o pessoal faz? Traça uma linha, espera bater na linha para entrar porque é numa região de compra. Cadu, então por que você comprou aqui em cima? Porque o preço já me mostrou uma absorção através da causa do movimento. Qual que é a causa do movimento? É o volume. Ó, eu vou entrar com mais duas taxas. Será que computou? Não sei se computou. Bom, tá valendo, né? Se não computou, tá valendo. Porque a absorção ela é mostrada para mim aqui no volume. Então, essa região aqui, tá vendo essa região aqui? Essa região aqui também são regiões que podem ser cheias de liquidez no gráfico. Então, por isso que eu falo região, gente. Tudo essa é região. Ah, Cadu, mas o máximo não é essa região aqui, ó. Entrada perfeita. Ele computou duas entradas, computou essa entrada, que foi a minha primeira, e depois quando eu tentei fazer uma segunda entrada, ele computou mais uma entrada, duas entradas em uma só. Então ao invés de ele computar duas entradas em uma só, computou uma entrada, o primeiro fechamento, e agora está computando a segunda. E olha só, o gráfico não chegou lá na região. Ó, essa foi a primeira entrada que o gráfico computou, e essa minha segunda, que o preço continua se movimentando de alta, é justamente quando havia fechado o tempo aqui de entrada e ele entrou numa outra taxa com um tempo um pouco maior. Aí você me diz assim, Cadu, e por que você não entrou justamente aqui? Aí é que está, gente, a leitura do gráfico. Tem muita gente que chega para mim e fala assim, ah, eu fiz igualzinho você fez, mas não deu certo. Tá lá, mais uma entrada, então foram duas entradas em uma só. Uma com aquele fechamento e agora. Essa é a região de suporte, mas o preço não precisa chegar lá. O gráfico precisa só me mostrar região de resistência, região de suporte. O preço está trabalhando aqui. Pelo movimento que o gráfico faz, pelo contexto do gráfico e pela ação do preço, eu sei se eu já posso fazer uma compra ou uma venda. Por isso que eu falo de regiões. Por isso que aqui é uma região de demanda. Região de demanda. Região de oferta. Região de demanda. Por isso que o gráfico fala de duas posições. A posição do desconto e a posição que é chamada de premium. Cadu, quem colocou esses nomes? Os estudiosos do passado. Então, tudo o que está em região como essa aqui, ó, todas as vezes que o preço está em região como essa, eu estou em região de compra. Todas as vezes que o preço está em região como essa, está em região de venda. Aí você fala assim, Cadu, mas olha aqui você comprou, sendo que o preço estava na parte de cima ainda. Ele veio buscar a região de liquidez. Ele veio buscar a região. O que vocês têm que entender é o seguinte, quando eu falo que o mercado é vivo, é para vocês entenderem justamente isso. O mercado é vivo. Para ele fazer uma compra nessa região aqui, ele não precisa necessariamente ir lá tocar a linha. Ele pode fazer a movimentação da forma que ele quiser. Eu que tenho que ter conhecimento técnico para fazer o movimento junto com ele. Por isso que são regiões. Ele pode fazer esse movimento acima dessa região. Ele pode fazer o movimento acima dessa região. Olha quantos pontos de entrada eu tenho. Como ali, né? Entrei naquela primeira entrada, que você viu que deu bom, ó. A primeira entrada foi aqui. Depois eu fui computar mais uma entrada no mesmo trade. O que aconteceu? Ele jogou para uma outra ordem e a outra ordem entrou aqui. E ocorreu que foi 2-0. Ótimo. Né? Coisas de plataforma. E o preço continua subindo. Será que foi uma boa entrada? Será que foi uma perfeita entrada?
Será que essa região realmente era uma região de demanda? Óbvio, né? E olha que interessante, aqui ele deixou aquele padrão famoso de candle que eu poderia continuar o movimento. Sob padrões, inclusive, eu deixo esse book inteiramente grátis para vocês fazerem uso e estudarem. Como que você faz o download deste book sobre padrão de vela? Você entra no meu canal do Telegram. O canal do Telegram está aí no banner do canal ou no link da descrição, assim como o canal do Telegram, o meu Instagram, o meu WhatsApp, o link do treinamento, está tudo aí no banner do canal ou aqui nos links abaixo. Você vai entrar nele, né? Que é o treinamento Hunter, cuidado com falsos perfis. Você vem em mensagem fixada, vai clicar aqui, vai ter 2 links para você fazer download. E aí você faz o download naquele link que você acha necessário. Aqui dentro você vê o que? Recado de alunos, ó. O conhecimento liberta, gratidão, Décio batendo meta todo dia aqui. Esse aqui é o Geilson treinando, ó, fazendo seus treinos. Todo aluno precisa ter os seus momentos de treino, seus momentos de crescimento pessoal. Aqui é o Elder, ó, falando. Até ele mandou um vídeo, né? Falou para eu postar o vídeo e tal, e ele falando assim, ó, de grão em grão a galinha enche o papo. É ter calma e manter os pés no chão para fazer os movimentos. Em 2 entradas bati minha meta. Então aí ele põe um vídeo aqui, né? Mandou um vídeo, postei aqui. Aluno mostrando padrões de entrada, ó, quando eu falo para vocês do e-book, para vocês fazerem download, ó, padrão Hunter lindo, padrão de entrada. É claro que tem um contexto de movimentação, ter uma ideia de movimento do gráfico, mas você pode aplicar de forma corretíssima. Olha o Henrique aqui, ó. Peguei das operações acima usando os 16 padrões de candle e olha que lindo, 9-1, estava levando um loss, né? Parei, fui voltar a estudar, voltei a ter resultado e técnica. Hunter, seu aluno Henrique, gratidão, você entendeu? O que é isso quando o aluno fala assim, eu estava tomando loss, aí ele usa outra palavra aqui, né? E parou, respirou e foi estudar e entender o que ele estava fazendo. Você viu como que é importante a manutenção dos estudos? Se você está fazendo alguma coisa errada, algo está analisando de forma errada. O gráfico é lógico, o gráfico é racional. Basta você entender o que ele está fazendo. Tudo tem uma explicação no gráfico. Esse aqui é o Fábio, é o professor. Fiz uma entradinha tarde em OTC após o vídeo de hoje no YouTube. Está lá o dinheiro do pão com clareza. Aluno Hunter, mais cedo 4-1, de tarde 5-1, total 9-2. Aí você fala assim, qual é o melhor horário para operar? Aí eu respondo para você, o melhor horário para operar é o horário que você tem disposição, onde você pode focar no gráfico, onde você pode pôr como disponibilidade seus estudos e sua técnica. Esse horário. Então você está vendo o aluno operando de manhã, operando à tarde e assim por diante. Claro, né? Estou falando depois que a pessoa tem conhecimento e sabe o que está fazendo. Aqui, ó, aluno fazendo saques, ó, 5 dias de mercado e já estou no bolso mais de 1K. Segundo saque de 500. Gratidão, professor. Quer dizer, o mês começou e o aluno já batendo meta atrás de meta. Aqui é o Everson, ó. Dia 5, mandei um 4-0 em 14 minutos e hoje foi em 5 minutos. Então você vai vendo aí os alunos com crescimento. Baixa aí o e-book, acompanhe os estudos dos alunos. Se você tiver alguma dúvida, me segue lá no Instagram. Tem a mensagem aqui direct, você pode mandar uma mensagem para mim. Me segue, meu Instagram é Cadu Rinaldi. Cuidado com falsos perfis, tá? Nome de usuário é só eu. Aqui tem um link para o treinamento, assim como também tem o meu WhatsApp aqui embaixo, tá? Você pode entrar em contato comigo via WhatsApp ou via página mesmo. Assim como embaixo da aula está escrito assim, torne-se meu aluno. Também é o link da página ou aí no banner do canal. Lembrando que está com 60% de desconto. Eu costumo dizer para o pessoal que é dinheiro de pão com manteiga. E você pode aprender análise gráfica de uma forma correta, entendendo o movimento do gráfico entre as regiões de compra e venda do gráfico. Procure compreender o movimento entre as regiões de oferta e demanda do gráfico para você saber fazer uma compra, para você saber fazer uma venda correta. Existe o momento correto de você comprar na valorização do ativo, existe a venda correta na hora de você vender na desvalorização do ativo. Isso e esse contexto do gráfico quem te ensina é análise gráfica. Então, a partir do momento que você
disponibiliza do conhecimento desse assunto e você começa a aplicar, as coisas vão ficando muito mais claras, mas muito mais clara mesmo, tá bom? Então vamos lá. Já foi o USD, Euro-GBP, vamos para o Euro-GBP, vamos ver o que o Euro-GBP tem a nos oferecer. Gráfico chegou em região. Essa região, melhor seria aqui, mas ali ele está numa boa região. Já vou fazer uma entradinha de venda aqui. Ele pode vir buscar a máxima da região de liquidez aqui? Pode. Eu só não vou atrasar em outras taxas para não acontecer que nem o outro trade, né? Computar uma entrada em outra negociação, que seja na mesma. Ó, ele está nessa região, está brigando nessa região, deixa ele subir um pouquinho mais, eu já vou pegar mais duas taxas. Porque a região promete. Isso. Já peguei mais duas taxas aqui. Olha aqui, região de liquidez. Não é região de liquidez? Por que é região de liquidez? Porque aqui é um topo bem definido. Um topo me mostrando que o preço chegou com força e o preço saiu com força da região. Todas as vezes que eu vejo essa movimentação do gráfico, eu entendo... Tem uma palavra em inglês, mas às vezes tem gente que reclama que eu fico falando inglês aqui, que é de uma região para outra. De uma região para outra. Aí, tá lá. Entrada, perfeito, ó. Olha essa região. Que região que é essa? Região de... Que região que é essa, gente? Região de oferta. Que região que é essa, gente? Região de demanda. Cadu, por que você traçou desse tamanho a caixa da região? Porque é uma região. Esse gráfico ele pode corrigir aqui como corrigiu. Esse gráfico pode corrigir aqui, esse gráfico pode corrigir aqui e esse gráfico pode corrigir aqui. Então, Cadu, quer dizer que eu tenho aqui 4 pontos dentro de uma mesma região. Exatamente. Assim como na demanda ele pode corrigir aqui, ele pode corrigir aqui e ele pode corrigir aqui. Tá, Cadu, e o que fez você entrar ali, então, exatamente no fechamento? Porque aí é que está o gatilho de entrada. Aí é que tem um padrão de vela. Eu vou entender movimento do gráfico. Entendi todo o movimento do gráfico. Eu vou entender o que o gráfico está fazendo. Entendi a movimentação. Box to box, né? De uma caixa a outra. Então, se eu vejo a caixa da região de oferta e vejo a caixa da região de demanda, eu entendo que tem uma região que pode resistir o preço, que é uma resistência. Eu vejo uma região que pode suportar o preço, que é uma região de suporte. Dentro desse movimento, eu sei que o preço vai ficar trabalhando aqui nessa região. Agora, como o preço chegou aqui? Como o preço chegou aqui, eu posso fazer a minha entrada. Cadu, e se eu esperasse o preço chegar mais acima, seria melhor? Ótimo, melhor ainda. Cadu, se eu esperasse o preço chegar aqui, seria melhor? Ótimo, melhor ainda. Se eu esperasse o preço chegar aqui, ótimo, melhor ainda, gente. Por quê? Porque quanto mais caro você vender, melhor o preço. Você conseguiu entender? Eu não sei se você conseguiu compreender o gráfico nessa questão da movimentação do gráfico. Dá uma olhada, ó. Eu fiz esses dias, mas eu vou falar de novo. Ó. Aqui é região de suporte ou resistência, né? Aqui é região de oferta ou resistência. Embaixo é demanda ou suporte. O que acontece do lado do seu gráfico aí? Você tem uma projeção e preço aritmético. Se você vai comprar o gráfico, o que você procura fazer? Ah, Cadu, eu quero comprar. Tá. Se você vai comprar o gráfico, quanto mais barato você comprar, melhor. Quanto mais caro você comprar, pior. Então, se você vai comprar, é melhor você comprar aqui, na região de demanda, região de suporte, do que você comprar aqui, que vai estar valendo 10. A mesma coisa você vendendo. Se eu for vender o preço, ou se eu for vender o ativo, eu vou vender. Se você tem a sua escala aritmética aí. É melhor você vender o ativo na marcação 0 do que você vender o ativo custando R$10. Ah, Cadu, mas e se tiver 5, que é a região de 50%? Ótimo, também vale a pena. Então, vale a pena, claro, dentro de um movimento que o gráfico faz. Então, coloca um negócio na sua cabeça. Se você vai vender, vende caro.
Aliás, eu coloquei errado aqui, né? Opa, eu coloquei errado aqui, ó. Aqui é 10. Deixa eu apagar, ficou feio agora. Eu coloquei errado aqui, ó, e ninguém viu, né? Ó, apaguei até a coisa lá de trás. Aqui é 10, aqui é o contrário, né, gente? Aqui é 10, se eu vou vender caro. Eu não posso vender barato, olha aqui, ó, a escala. Então, se eu vou vender, tá vendo como a gente raciocina e pensa outra coisa? Se eu vou vender caro. Eu vou partir desse princípio de vender caro. Se eu vou comprar barato. Eu vou partir do princípio que eu tenho que comprar barato. Custo zero. Porque eu ganho dinheiro quando eu compro barato. Eu ganho dinheiro quando eu vendo caro. Então, essas regiões gráficas, elas estão por todo lado. O que você tem que ter é disciplina. Olha aqui, o mesmo exemplo que eu dei para você. A venda, vamos supor que essa região aqui custa 11. Essa região aqui no gráfico custa 20, lá em cima. E essa região aqui custa 12 e essa região custa 10. Aí você fala assim para mim, Cadu, pelo que você está falando, é melhor eu vender aqui em cima que custa 20. Não é? É. É melhor eu vender aqui que custa 11, não é? É. É melhor eu vender aqui que custa 12. É. E por que você vendeu aqui que custa 10? Porque houve um movimento gráfico mostrando para mim que aquela região também é uma região de oferta e como nós trabalhamos binários aqui com movimentos curtos, eu posso já oferir lucros nessa região. O que eu não posso é vender com o custo aqui custando, por exemplo, 2. Eu não posso vender. Eu não posso vender aqui custando 0. Eu não posso vender nessa região custando 4. Você entendeu? Você conseguiu entender a dinâmica do movimento? É melhor vender aqui na região custando 10 do que eu vender na região do preço custando 4, 2, 0. Gente, o que significa trader? Trader significa comerciante. É compra e venda. É a mesma coisa você comprar uma mercadoria ou você produzir e vender uma mercadoria. Quando você vai vender, você tem que vender caro. E quando você vai comprar barato. Então aqui, para compra, seria a melhor opção, porque eu vou pagar 0. Depois aqui seria a melhor opção de compra, eu vou pagar 2. Aqui seria a melhor opção de compra, eu vou pagar 4. Agora eu não posso pagar 10 numa compra, eu não posso pagar 12 numa compra, eu não posso pagar 11 numa compra, eu não posso pagar 20 numa compra. Ah, Cadu, eu comprei a 12 aqui e deu bom, o preço rompeu essa região, o preço, eu vendi a 12 aqui, ó, o preço rompeu essa região e foi buscar liquidez mais acima. Mas foi boa a entrada minha. Foi boa? Teve movimento? Teve estrutura? Ótimo, ótimo. Se teve movimentação para isso, ótimo. Mas fique claro, essa aqui não é uma boa região de compra. A boa região de compra estava aqui embaixo, na região de oferta, na região de demanda. Então é assim que funciona o preço, gente. O preço funciona dessa forma. Aprenda o movimento do preço entre as regiões de oferta e demanda do gráfico. Aqui, ó, fiz uma entradinha com 3 taxas. Aqui fiz uma entradinha com uma taxa. Aliás, foi 2 taxas, né? Você viu que computou uma e depois computou a primeira entrada aqui, depois computou a segunda com um tempo maior. Praticamente aqui uns 5-0, 270 reais, dólares, 270 dólares de lucro. Se você calcular o preço do dólar hoje, você vai saber quanto vai dar em valor. Então, o que eu preciso ter na minha mente e entendimento do gráfico? Eu preciso entender essa lógica de movimentação. Eu preciso entender a razão do movimento do gráfico. Como eu vou operar um suporte e resistência, como eu vou operar uma oferta e demanda, vai depender do movimento gráfico, do movimento lógico e racional que o gráfico vai fazer no mercado. Qual é o movimento do preço que o gráfico vai fazer entre as regiões? Dentro desses movimentos das regiões, eu tenho as técnicas da análise gráfica para aplicar. Eu posso utilizar um padrão de vela como gatilho de entrada na região. Eu posso entender a máxima e a mínima da região do gráfico. Eu tenho que entender como está disposto o movimento gráfico para eu fazer a minha compra e a minha venda. Se eu não tiver uma estrutura de forma lógica me mostrando o que o gráfico está fazendo, não tem entrada. Conseguiu compreender? Não tem entrada. Então praticamente aqui, ó, 3 mais aquela taxa, a outra taxa aqui de baixo,
3, 4, 5, né? 5 a 0. Vamos ver se tem um outro ativo aqui, bom para operar. Vamos ver, ó, nada. Olha só, olha o que eu acabei de falar para você. Região, o gráfico está subindo, não tá? Está subindo. O gráfico aqui tem um custo 0. É região de compra. O gráfico aqui tem custo 5. E o gráfico aqui tem custo 10. O gráfico está subindo, não tá? Taca do gráfico está subindo. Vale a pena eu pagar 5 aqui? Ah, é arriscado. Eu deveria ter pago 0. Então o que é melhor? É melhor esperar o gráfico chegar no custo 10. Se ele me mostrar que ele quer ser vendido, eu vendo a 10 do que comprar a 10. Olha a dinâmica do preço, gente. É a mesma coisa que você ir no mercadinho da esquina, do seu Zé, e fazer as movimentações. Olha o gráfico, olha esse gráfico com muito pavio, olha o gráfico. Veja o gráfico te ensina. Ó, o USDJPY, vamos para um outro ativo. Faça esse exercício, olha só que interessante. Ativo chegou nessa região, mostrou o que aqui, ó? Região caro, região barato, região de intermédio. Compensa eu vender aqui? Não sei, eu tenho que ver a disponibilidade do gráfico. Ah, melhor eu comprar aqui, melhor eu vender aqui, não é? É melhor eu comprar aqui, óbvio. É melhor eu comprar aqui, óbvio. Então, se eu olho o gráfico com essa dinâmica de movimentação, é melhor eu esperar na região de desconto chegar o preço e comprar aqui na região, ou é melhor eu vender nessas regiões, mas para isso o gráfico tem que estar demonstrando padrões que me façam entender que eu estou numa região boa para venda e numa região boa para compra. Como agora aparentemente não me mostra nada. EURO-JPY, vamos ver o que o EURO-JPY me mostra. Ó. Novamente o gráfico chegou nessa região, essa é uma região de venda. E essa região aqui, Cadu? Por enquanto ele está travado nessa região. Melhor vender se ele chegasse aqui, ó. Aqui é a melhor região de venda. Melhor do que eu vender aqui. Olha a dinâmica do preço. É só você rastrear o preço e ver as melhores oportunidades. Ó, novamente, gráfico chegando nessa região com muito pavio. Tá muito pavio. Eu vou ficar de fora, tá bom demais, né? Aquelas duas entradas aqui, a bendita entrada que computou, mas não mostrou aqui. As duas entradas aqui, mais essas três, 5 a 0 ali, dando uma aula aqui para vocês e mostrando para você, aprenda a movimentação do preço, aprenda como analisar a movimentação do preço entre as regiões de oferta e demanda no gráfico. Você vai ver que se você tiver paciência para aguardar o gráfico fazer o movimento e o gráfico mostrar para você o que você tem que fazer, a sua assertividade vai aumentar de forma absurda. Mas é claro, você tem conhecimento do contexto? Você sabe como o gráfico ele se mostra para você aqui na sua tela do computador? Não? Então não adianta ficar apertando o botão em qualquer lugar como achismo. Se existir entrada, se existir a razão e a lógica para o movimento, vai ter. Agora, se não existir a movimentação, significa que não tem entrada. Por isso a análise gráfica ela é tão importante, porque você acaba tendo um entendimento lógico real da sua movimentação. Se não, passa de um achismo, passa de sorte quando você aperta o botão, sem ter a lógica e o entendimento da sua entrada. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha aprendido mais uma aula, que essa dica sirva para crescimento para você. Quer aprender de uma vez por todas? Quer ser como os alunos? Quer ser como esses vitoriosos que estão arrancando dinheiro do mercado, pararam de quebrar capital e estão fazendo seus lucros? Vem para o treinamento, aproveite aí a acessibilidade de baixo preço, o seu acesso é para a vida toda ao treinamento, é vitalício e ainda o suporte é direto comigo, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Eu te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui.